Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? Roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de mais nada, como sempre, queria destacar aqui os nossos apoiadores, começando pela Kikochinhas da Ana. Abraço, Ana, que traz aqui esses salgados maravilhosos aqui pra gente ficar mais gordinho aqui na mesa, né? Salgados maravilhosos. E se você também quer comer esses salgados, segue ela lá no Instagram. Tá aqui o arroba dela. É só começar a pedir. Ela tá no iFood também, não tem desculpa para não pedir. E o que você quiser comer, a Ana sabe fazer. A Ana é embaçada na cozinha. Ótimo, maravilhoso. Já estava aqui, né? Comendo até sem educação, tão gostoso. Opa, essa é a melhor forma de comer, né? Opa. Então, você quer comer alguma coisa, pede lá pra Ana, que com certeza ela sabe fazer. Abraço, Ana. Outro apoiador aí que a gente quer destacar é a Tecno Studio. O pessoal da Tecno Studio lá, eles mexem com computadores, com tecnologia em geral, né? Desenvolvem site, design gráfico e digital, manutenção e montagem. Então você tem aquela maquininha cansada na sua casa, quer jogar ela pela janela, tacar fogo e nas Casas Bahia comprar outras 72 vezes. Não vai não. Primeiro fala lá com o pessoal da Tecno Studio, eles vão avaliar a sua máquina. Tem uma dessa lá, não? Tem uma, mais ou menos. Então, fala lá com o pessoal da Tecno Studio, falar com ele e com o Rafa. Eles vão avaliar a máquina, sua máquina também. Vão avaliar, se tiver opções aí, a opção de fazer um upgrade, eles fazem. Vão deixar sua máquina voando, a gente comprova aí com os episódios aí, eles são todos editados numa máquina que eles mexeram pra gente. Tava encostado num canto, eles mexeram, hoje ela tá voando. Maravilha. E se precisar também, monta uma nova, os caras são 10 lá, beleza? Tecno Studio. Outro apoiador aí que a gente quer destacar, né, porque ele faz um monte de coisa lá, é o Ed Serafim da ESX2 Contabilidade. Lá ele faz abertura de microempresa, MEI, ME, limitada, especialista em Simples Nacional, assessoria contábil e fiscal, imposto de renda, já passou aí o imposto de renda. Se você não declarou imposto de renda... Não? Então vai pagar multa agora, porque a gente já está em junho, já passou o prazo... Infelizmente. Vai ter que pagar a multa. Mas fala lá com o Ed que ele desenrola lá, ele conhece aí aquela papelada toda que precisa, ele dá um talento aí. E se precisando de algum serviço desse, ESX2 Contabilidade, beleza? E o nosso convidado de hoje é professor, artista plástico, escritor, músico e psicanalista. Faltou alguma coisa? Se eu lembrar mais alguma coisa, você vai falando aqui. Eu vou falando aqui. Isso, André exatamente. Guedes, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. E para você que está vendo, não sei se de dia, à tarde ou à noite, seja bem-vindo também. Muito obrigado. É uma honra aqui estar nesse ambiente maravilhoso, onde sentaram muitas pessoas incríveis aqui. Isso aí. Siga no canal, hein? Siga o canal, hein? A honra é toda nossa. Estamos Seja aí. bem-vindo. E aí, já pode? Pode, bora lá. Maravilha. Já podcast. Boa. Aquela pergunta fatídica, né? É. Bom, vamos lá. Bora bater papo? Bora. Agora você vai falar tudo aí pra gente, né? Vamos aí. Guia-me. Né? Uma coisa que a gente começa aqui é uma pergunta repetitiva, né? Mas eu acho importante porque a gente cria aí um vínculo com quem está assistindo, né? Acho que a infância, ela talvez seja a época da nossa vida com mais afetividade, né? Poxa, você está falando com um cara que está estudando psicanálise, informação ainda, mas é isso mesmo. Isso. É isso mesmo. Então vamos lá, fale como foi. Você é daqui do Grajaú, não? Não. Hoje já tem muitos anos que eu moro no Parque Residencial Cocai, né? Mas nasci em Alagoas. Alagoas. Vivi lá até uns 5 anos de idade, então, tipo, praticamente não tenho lembranças assim muito afetivas de Alagoas. Minha mãe, ao decorrer de uma separação com meu pai, tudo muito comum, veio para Rio Claro.
Rio Claro. Rio Claro, interior de São Paulo. Nossa, mas tinha parentes lá já, não? Não. Meu Engraçado que, tipo, ela conhecia pessoas de lá, amigos e tal. Foi para Rio Claro. Lá eu vivi por 5 anos também. 5, 6 anos. Foi mais ou menos nessa época que eu vim para cá, pro Cocaia. E vim direto pro Cocaia. Caramba. São Paulo, direto Então pro o Cocaia. resto você é mais cidadão do Cocaia do que de qualquer outro lugar. Sim, maravilhoso. Lembro como fosse hoje, rapaz, o dia que eu cheguei. Eu não, Pra mim, acho que soa como fosse junho e julho, porque eu lembro que eu olhei pro céu cheio de pipa. Ah, E me encantei com aquilo. Pipa. Me encantei com pipa. aham. Muito bacana. Você, com o tempo que você viveu em... Porque Rio Claro, pra quem não conhece, é interior aqui de Isso, São interior Paulo, de São né? Paulo. Tá a quantos quilômetros aqui Rapaz, É não longinho, sei, né? Não sei, é longe. Umas 3, 4 horas aí de Por viagem. aí, Né? aí. E você sentiu muita diferença quando você viveu lá 5 anos, né? 5 anos. E aí de isso. repente você caiu aqui em São Paulo, no Parque Residencial Cocaia, você sentiu muita diferença? Então, Qual como foi o você impacto? é moleque, né, meu? Você vai onde seus pais te levam. É. Né? Você não fica meio que racionalizando o que tem em volta, né? Uhum. Você não fica olhando, tal. Você tem amigos. É isso que eu me lembro. Eu tinha amigos lá em Rio Claro, da escola, da rua, né? E eu lembro muito de Rio Claro, coisa que eu não fazia aqui em São Paulo, que eu nunca fiz, né? Que é tipo nadar em rio. Lá tinha uma cachoeirinha, rio, a gente ia pescar. Pegava essas peneiras de pedreiro, né? Sei. Aí tinha aqueles riozinhos que é mato dos dois lados, mas ele é curtinho, né? Como fosse uma córrego, passagem. né? Um córrego. É. Um córrego. Pegava a peneira, jogava embaixo daqueles matos, né? Que ficava do lado assim. Tirava aqueles peixinhos coloridinhos assim. Que E eu barato. adorava aquilo e eu lembro disso. De ir também no mato pegar fruta. Essas, né? Fruta silvestre e tal. O fruta do mato mesmo, né? Essa coisa e tal. E numa dessas eu tava com um amigo meu e a gente viu um cara tirando de um tronco de uma árvore uma colmeia. Caramba. E ele me deu um pedaço de mel, né? É favo que chama, Né? né? O favo mesmo, Aham. assim, pingando assim, toma. Ele falou, leva moleque embora pra casa. Caramba. Cheguei em casa, minha mãe arrebentou, comemos. Como é que é? Quando não come mel, se lambuza. Se lambuza, isso. Se lambuzamos de mel. Literalmente. Então era essa parte da infância em Rio Claro foi muito boa, sabe? Foi uma infância Essa coisa da curiosa, né? natureza, Porque aí depois você teve a oportunidade de viver a infância daqui, né? Isso. Eu não sei quantos anos você tem, desculpa. Rapaz, Pode tem que falar? Porque a gente não pergunta pra mulher, mas pra você pergunta. Estão aí com quarentão já. Quarentão? É. Então você pegou aqui uma fase do Grajaú que ainda tava o Cocaia, né? Isso. Tava em formação Tava em ainda, formação. né? Olha, você tocou num ponto interessante. Que quando a gente veio morar na casa de uma tia minha, né? Que já é falecida e tal. E ficamos lá aquele período rápido, né? Porque você incomoda, né? Ficar na casa das pessoas, né? Tipo, você é bem-vindo a priori, né? Mas é uma questão de ética. Até você ficar um tempo só e já procurar um momento de sair, né? Porque o pessoal tem a rotina na é que casa, nem peixe, né? Isso. Já pede com 3 dias, é isso? Isso, então vamos dizer assim que a gente começou a feder lá, então já teve que sair. E a gente alugou uma casa, que eu me lembro, né, voltando lá daquele ponto, sabe esse som do pessoal levando esses ferros na rua? Sei. Arrastando, né? Isso, arrastando para construção. Então, isso me marcou. Eu lembro que tinha muito isso. Porque tava tudo construindo ali, né? Tudo construindo. Cara, é memória afetiva, né? É, isso. Então toda vez que passa um carro ali arrastando ferro, você vai naquele momento. Não tenha dúvida. Que Perfeito. barato. Eu com cheiro de asfalto. O cheiro? Por que o cheiro? Porque quando eu cheguei aqui, essas ruas aqui, o conjunto ele tinha acabado de ser entregue, né? Foi em 75, faz um tempinho já, né? Faz. 75. E só tinha as ruas de paralelepípedo que eram pavimentadas, né? O resto ainda era rua de terra, não tinha asfaltado, mas asfaltaram logo em seguida. Mas aí, quando asfaltaram, a gente já estava morando aqui, né? Então, tem aquele processo de pedra, joga o piche, tipo um caldo de piche, né? E é uma atração pra molecada, né? Se olhar. Aí vem aquela, como é que chama aquele...
Rolo compressor, rolo compressor, né? Rolo compressor. Aí ele passava aquele asfalto quente, aquela fumaça do asfalto quente, né? Então esse cheiro de asfalto, quando eu sinto esse cheiro em qualquer lugar, Olha só. qualquer época, eu volto nessa época quando tava asfaltando aqui. Engraçado, né? Engraçado é o cheiro, né? Marcou. Às vezes uma visão, um toque, um sabor te lembra muitas coisas, né? Muito bom. E sob essa ótica de crescer na quebrada, o que que você trouxe pro André Guedes de hoje? O que a quebrada te ensinou? Muito. Ensinou a minha vida, né? Até agora. O reconhecimento, o respeito pelas pessoas, né? Da sua área. Engraçado que a gente viveu em, deixa eu ver quantas casas de aluguel. 1, 2, 3, 4. Foi 4 ou 5 casas de aluguel, antes da gente ter a nossa casa própria, né? Depois de muita luta, né? Que a minha mãe é que é a responsável por isso, né? É isso de... Tudo foi construindo o que você é hoje, né? Sim, sim. Os amigos, os perrengues que você passou, vários, a situação de humilhação, tipo, te constrói, né? Você é um muro em construção. E tudo isso reverbera quem é você hoje, né? Sim. As suas angústias, suas mágoas, suas alegrias, seus amores. E não tem como, a periferia é a pessoa. É a pessoa que faz, entendeu? É o pessoal da quebrada. Como eu falei, eu morei casas, ruas diferentes. E você, mesmo inconscientemente, você entende que certas pessoas de certas ruas são mais humildes do que outras. Essa rua mesmo que eu moro na Beira-Mar, lá no Parque Residencial Cocaia, a famosa Beira-Mar. Meu, pessoal, gente boa, humilde. Quando eu fui pra lá, engraçado que eles acharam, porque eu já andava de skate nessa época, né, quando eu fui pra lá, e eu já tinha andado lá, engraçado que foi eu sentei na calçada da minha casa que é hoje. Sério? Eu morava numa casa de aluguel, olha só que doideira, nunca imaginei que eu ia morar ali. Né, e os amigos, eu já tinha amigos ali naquela rua do skate. Caramba. Né, e eu fui bem acolhido lá. Então aquela rua tem uma cena com skate? Tem uma cena com skate. Tem. Caramba. Tem. E você tem irmãos? Não. Somos em 4 irmãos, né? Contando comigo. Eu sou o caçula, aí tem o mais velho, a menina, antes de mim e eu. E a sua mãe que tocou esse bonde todinho? Minha mãe que tocou. Caramba, que da hora. Minha mãe é o meu objeto de desejo, né? Aquela coisa da psicanálise. Você tem que ter o objeto de desejo. Quem é? A minha mãe. Caramba, fantástico. O olho chega a brilha. Ah, rapaz. Certo. Maravilhosa. E você sempre teve... Porque aí, vamos lá, eu sabia que você era professor, conheci você através da sua arte, né? Aliás, você tem um traço fantástico, a sua técnica, na realidade. Obrigado, né? obrigado. Nossa, é maravilhosa, assim. Você acho que as suas principais peças ali são fotografias realísticas, né? É realismo que chama, não? Isso. Mas só que você usa como é que chama aquele traço? Então, tem o rabiscado e tem a técnica do carvão que eu uso, mas também eu uso pintura em tela. E aproveitando isso, né, eu tenho Opa! um presente aqui, né, meu? Já tô A gente adora presente. Rasguei um pouquinho aqui, mas o que interessa é o conteúdo aí. Aí, ó. Mais um pra conta. Aí, Murilão, mais um pra conta. Olha isso! O grande emissário da paz do mundo. Eu acho que não tem... Vou deixar aqui também no envelope. Vamos ver aí, Murilo vai me guiando. Gandhi. Caramba, cara, muito obrigado. Opa, estamos aí. Essa é a técnica de carvão, né? Essa é carvão, né? Carvão. E é muito realística, cara. Pra quem é meio míope, assim como eu, se coloca numa distância assim, parece uma fotografia. Puxa, que legal. Porque você brinca com as luzes e... É muito fantástico. Esses pontos mais brancos aqui, você apaga ele, né? Isso. É com a borrachinha, né? Ou com a borracha eletrônica, né? Que eu adquiri no AliExpress. Aí AliExpress já patrocina aqui, aí, tá? Patrocina aí. Ó. Caramba, cara, muito obrigado. Poxa, que legal. Tô assim, que bom. maravilhado. Fico feliz que você gostou. Porque assim, além
da gente agora ter um André Guedes aqui dentro, né? Opa! Vai virar uma galeria de arte isso aqui. A gente ter essa obra aqui. Dá licença, eu vou colocar aqui. Tá ok. Você vai indo, por favor? Além da gente ter a sua obra, né, tem a simbologia, né? Esse cara, ele dentro da... Acho que, falando aí a gente pode chamar ele de contemporâneo, apesar de ele estar aí há algumas décadas, né? A paz é contemporânea. Vamos associá-lo, ela? Sim, sim. Esse eu acho que ele é o grande emissário da paz aí, né? Acho que você tem vários nomes aí que pleitearam a paz, que brigaram pela paz, mas acho que quem levou paz com paz no mundo foi ele, né? Foi, com certeza, o Gandhi. Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Isso. Que realmente quer dizer grande, se eu não me engano. Não sei. Tem um poeta chamado Tagore, escritor também, que, se eu não me engano, foi ele que deu essa alcunha pro Gandhi, né? Vamos chamar assim. Sim. Né? Mahatma Gandhi, o grande Gandhi. Grande Gandhi, Um trocadilho, né? Isso. Eu falei escritor também na apresentação? Falou, falei? Sim, falou. Então, você vai falar sobre isso. Somou. Então, vamos lá. Então eu conheci você através da sua arte, lá através do Deco. O Deco fez essa ponte, né? E eu fiquei... Nossa, eu olhei assim e falei... Quando eu vi assim, eu falei, não, isso é impresso isso aí. E aí quando você chega perto, você vê, você faz aquilo com bique, com caneta. Sim. É um negócio fantástico. Apareceu lá o @, dele no começo na apresentação. Sigam, olhem lá, porque, é fantástico a forma como você Vai lá, faz galera, aquilo. sempre tem alguma coisa. Sempre tô colocando uma obrazinha nova lá, então curte lá, compartilha e se inscreva. É isso aí. Curte, compartilha e se inscreva. É isso aí. E você... Então eu te conheci pela arte, né? Sim. Pela sua arte. E aí depois eu fiquei sabendo que você era professor, mas agora eu fiquei sabendo... Música eu também sabia que você era, e agora eu tô sabendo que você também é escritor e psicanalista. Isso. E tempo pra vida social sobra? Sobra. Sempre tem, né? A gente precisa também da vida social, né? E como é que você chegou? O que veio primeiro na sua vida? A arte. De tudo, a arte. A arte foi o grande portão para tudo. Rapaz, eu vou te contar uma história que eu escrevi até no meu TCC. Conta aí pra nós. Eu acho que eu devia ter 8 anos. Segunda série, né? Segunda série. 7 anos, primeira... Dependendo de quando você faz aniversário. Isso, mais ou menos. E eu lembro que eu assisti uma cena na televisão de um mergulhador. E o que me chamou mais a atenção é que ele estava com um instrumento na mão que parece que impulsionava ele. Né? É tipo um uma torpedo, parede, um né? torpedinho, isso, perfeito. Né? Com cilindro de oxigênio, aquela coisa toda, roupinha e tal. E ele passando assim. E não sei se foi no outro dia ou nessa semana, a professora do colégio lá, né? Ela deu lá folha em branco, né? Tal desenho livre, né? É comum na aula de artes. Coloca lá o desenho livre. Reproduzir a imagem que eu vi na cabeça. Aí essa professora chegou em mim e olhou assim. Ela falou, foi você que fez isso? Aí eu falei, foi. Aí ela pegou ele pelo braço, vem comigo. Eu falei, pô, tô encrencado. O que eu fiz? Tô encrencado. Lascou minha mãe já, qualquer coisa era pau na máquina, né, meu? Era surra. Falei, puta, me lasquei. E agora, rapaz? Me levou pra diretora. E eu lembro que a sala da diretora é uma sala grande. E eu lembro que tinha o quadro do Santos Dumont lá. Né? Que legal. E ela chegou para a diretora e falou, olha o que esse menino fez. Você com o olho arregalado. Aí ela olhou assim. Aí não sei se me pediram para sair, não sei o que foi que aconteceu. Só sei que aquilo me marcou. Se quiser pegar salgado aqui, não é cenográfico não, hein? Manda bala que é nosso. Eu sei, eu já belisquei alguma coisinha. E aquilo me marcou, rapaz, e eu escrevi. Eu acho que esse foi o estalo, sabe? O start, né? A catarse, o inside, que me fez saber, cara, tem alguma coisa acontecendo comigo nessa parte de arte. Aí beleza, rapaz. Aí o tempo passou, eu sempre era aquele aluno na escola onde tinha artes, todo mundo...
o André, Uhum. não sei o que lá. E aí eu já ganhava já uma graninha. Porque tinha um pessoal que chegava, né? Ah, faz isso pra mim, faz isso aqui. Mas era tipo quase com um escambo, né? Eu dava o desenho e me dava bala. É. Chiclete. Ali, o chiclete. É, essa coisa toda. E beleza, e o tempo foi passando. Engraçado que as professoras sempre falavam isso. Quando você terminar a escola, faz artes. Seu futuro é a arte. Faz arte. Alguma coisa, era sempre professora. A professora faz artes, faz artes, faz artes. Mas eu achava aquilo tudo muito longe da minha realidade. Porque era, né? É, porque era. Porque era. Poxa, você morando de aluguel. Sua mãe trabalhando como empregada doméstica. Seu pai como pedreiro. Né? Porque depois eu ainda vou falar que eles se reconciliaram na volta que eu vim pra cá, pro Parque Residencial Cocaia. O reconciliamento veio disso, né? E viemos pro Cocaia ao decorrer. Aí eu falei, não existe pra mim. Beleza, eu vou falar, tá ok. Porque na cabeça da gente, não sei na sua época, mas na cabeça da galera da minha época, você queria ter 14 anos pra começar a trabalhar registrado. Esse era o nosso... E praticamente os pais endossavam essa questão, né? Vai trabalhar. Tiver idade, vai trabalhar. Né? Eu já fazia uns trampozinhos ali, mas com meu pai de pedreiro, né? Sim. Na feira, vendendo alguma coisa e tal, né? Mas nada assim, né? Realmente efetiva da coisa. E... beleza, entrei na aviação Cidade Dutra, hoje é aviação Grajaú. Você trabalhou lá? Trabalhei de cobrador 7 anos de janela, como louco. o pessoal Que fala época? os bicos. Eu entrei lá em 2005. Eu trabalhei lá de 90 até 98. Olha só. Pequeno, hein? 98? Saí em Ainda 98. lembro, era o código do meu motorista. Palito. Em falar nisso, é uma rapaziada aí que merece respeito, hein, pessoal? Opa, motorista, cobrador de ônibus carinho e por essa fiscal. galera. Pessoal aí, ó, só estando foi lá pra chapéu você de ver. bico. Foi chapéu de bico. Usei o Tobodígio, o famoso Tobodígio, que era uma Tobodígio, fotozinha que você colocava em cima, assim, né? Caramba, o motorista usava lá perto dele pra identificar quem era ele e o Topodígio, cobrador. pode Isso. crer. E rapaz, aí, tá. 7 anos de janela, né? Depois que eu terminei o ensino médio e tal. E sempre aquela coisa da arte na minha cabeça. Mas pra mim era distante. Eu achava que eu nunca ia entrar numa faculdade pra fazer alguma coisa, né? Aí beleza, aí meu irmão, antes de mim, o JB, professor também do Maria Luísa, psicanalista também. Ele entrou na faculdade. Faculdade de Ibirapuera. Depois ali do Shopping Interlagos, né? Unib, né? Entrou pelo ProUni. Que legal. Governo. Beleza, entrou. Começou a faculdade, ele sempre me falava da faculdade, mas eu ali como cobrador, né? Pô, você fala, meu, o que eu vou fazer, né? E tal. Lá nos longínquos início dos anos 2000 era tão distante, a faculdade era tão distante. Era distante. Dessa população daqui, né? Do nosso território. Isso. E depois desse boom aí do ProUni aí, o pessoal formado aí, o pessoal com condições aí, De né? brigar de Pra igual ter pra uma igual, vida, isso, exatamente. Ter orgulho, né? Aí, beleza, né, Sandro? Tal. Aí ele começou a me incentivar a ler no ônibus. Meu irmão. Aí o primeiro livro que ele me dá é o Jovem Werther, né, do Goethe. Poxa. Aí por um cara que não tinha o hábito de ler na época, você já pega o Goethe, aí tá, eu comecei a folhear o Goethe, tal, você lia ali, mas você sabe, a leitura, ela precisa realmente, para quem não já inicia nela, por isso que é importante já incentivando os filhos, isso, né, a leitura, porque depois que você pega, eu já tava ali com uns 20 e poucos anos, para iniciar na leitura, e já comecei logo com o Jovem Werther do Goethe. Falei, nossa, não, peraí. Aí eu li, mas pra agradar ele, né? Falei, não, toma aqui, ó. É difícil você fazer uma interpretação legal de uma obra dessa, né? É difícil. Mas depois eu li, depois que eu estava afiado. Aí sim, ela fez todo sentido. Aí eu comecei, né, devagarinho. Comecei a ler Pequeno Príncipe, né? Alguma biografia aqui, outra ali. Aí fui pegando gosto pela leitura. Opa, desculpa. Imagina. Aí depois ele me deu os contos do Machado de Assis. Caramba. Aí a coisa começou a
a engrossar ali o caldo, né? Sarrafo subiu. Isso aí, nossa, maravilha. Maravilha. Eu lembro que no meu... Na minha ficha lá que você escreve os itinerários e tal, o relatório. Relatório de bordo, né? Relatório de bordo. Eu ia lendo o livro e no cantinho, porque tem um papelzinho que a gente destaca. Eu não sei se hoje ainda o pessoal tá usando. Entrega das férias, isso. Eu ia ali anotando as palavras difíceis ou palavras incomuns que o Machado usava, pra gente hoje, né? Porque na época era comum. Pra depois eu pesquisar. Anotava e eu, falei, nossa, eu tô gostando demais disso aqui. E depois comecei a ler tudo do Machado que eu encontrei, todos os romances, todos os contos. E fui pegando um livro aqui, comprando livro. Até que eu li um livro que é muito conhecido, chamado O Alquimista. O Alquimista. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Peguei o livro do Alquimista. Li, maravilhoso. Era até de uma amiga. Ela tava fazendo a coleção dele, parece que tinha na banca de jornal toda semana e tal. Vou ter que tomar um aqui que a garganta tá coçando aqui. Molhe as palavras. Aí, no Alquimista, conta a história daquele rapaz, né? Acho que é um espanhol, que ele tem um sonho, que ele encontra um tesouro, não sei se é no Egito e tal. Que faz tempo, né, que eu li. Mas o que vai marcar é uma passagem do livro, onde ele encontra um mercador, uma pessoa que vende vasos ou coisas e tal, que estava muito sujo, né? Que ele já, nas últimas ali, ele precisando de dinheiro, com fome, ele conheceu esse muçulmano, onde ele ofereceu para ele limpar, que estava muito sujo, né? Os objetos dele lá, limpar para ele dar um prato de comida. Aí ele limpou e o muçulmano pegou, deu o prato de comida, mas falou para ele, olha, eu como muçulmano sou obrigado a te alimentar. Mas como você se ofereceu para, né, para limpar, tudo bem. E ele gostou do rapaz e deixou ele trabalhando lá. Aí ele teve a ideia de, como era uma subida, ele enchia de chás, a pessoa bebia e comprava ainda o vaso e levava. Era tipo uns cristais, alguma coisa assim. Né? Beleza. Aí ele contou toda a história dele para esse muçulmano e ele falou assim, olha, o nome disso é lenda pessoal. Lenda pessoal. A lenda pessoal. Que fica... Você tem um desejo, que ele fica escondido. Às vezes ele vem e volta, vai e volta. Ele pode ficar meio adormecido, mas em algum momento ele aparece. Caraca. O que era a minha lenda pessoal? Arte. Arte. Na hora, quando eu li, eu falei, arte. Deu. Insight. Aí ele voltou. A lenda pessoal. Parece que vem devorando tudo por dentro, né? Aí eu falei, nossa, eu tô trabalhando, cara. Eu fazia o período da tarde, né? E você sabe que as escalas eram pesadas. Eu pegava... Eu acho que eu pegava no Terminal Varginha, né? Que era a linha que eu fazia. Terminal Varginha, metrô Jabaquara. Eu acho que eu pegava 2 e pouco, era 1 e pouco. E parava 11 horas. Tinha momento até 1 hora da manhã. E eu falei, rapaz, se eu for estudar, é sacrifício. Tem que ser de manhã. Aí eu conhecia muitos passageiros, né? Vira e mexe, entrava passageiro e tal. Tinha sempre aquelas mulheres que ficavam do nosso lado, a gente colocava a bolsa e ia batendo papo ali. Sim. Né? E tal. E uma dessas mulheres era uma cuidadora de idosos. Não lembro o nome dela agora. E a gente sempre vinha batendo papo, tal, não sei o que, batendo papo. E ela já conhecia ali a minha história, né? Porque você vai contando, ela conta dela, né? Aquela coisa toda. E um dia ela entrou e falou assim, o que você tá fazendo aí? Eu falei, como assim? Trabalhando, né? Não, o que você tá fazendo aí? Você pode mais. Você pode, né, galgar algo melhor pra você. Não tô dizendo que cobrador e motorista não é nada, mas ela, pelos nossos papos, né, ela já tinha visto uma intenção minha de fazer outra coisa. Então aquilo também, rapaz. Aquilo bateu em mim como uma porrada. Uma porrada, meu. Caramba, era o que faltava pra me procurar. Google, Faculdade de Artes. Procura aqui, procura ali e tal. Aí achei. Faculdade Paulista de Artes, FPA. Rua Brigadeiro Luiz Antônio, vai Avenida. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Isso. Liguei
conversei, falei, tem como ir, não sei o que lá, faz o cadastro no site. Fiz. Bem aqui você tem que fazer uma provinha, né, pra gente ver se tá tudo ok. Uhum. Fiz a provinha, recebi a ligação, você foi aprovado, vem tal dia, traz os documentos. Falei, pronto, entrei na faculdade. Nisso, o meu irmão já estava formado. Uhum. Física, quer dizer, química. Química. Depois ele fez pós em física. Aí... Cara, eu acho lindo isso. É fantástico. Aí eu falei, rapaz, deu certo. Aí eu até chamei meu irmão pra ir comigo, né? Químico que veio do Cocaia. Hoje, né, hoje é mais comum isso, mas pra minha geração é tipo um sonho, entendeu? Aí, puxa, fui lá todo feliz, fiz a carteirinha, fiz tudo e ingressei. Rapaz, o primeiro mês foi doído, hein? Separar 1h da manhã, 2h. E acordar. E levantar 5 horas. Da manhã no outro dia. Pra estar no ponto, 5h30, do Praça da Sé do Parque Residencial Cocaia. O pessoal sabe, ali é 2, 3 filas. 2, 3 filas. E eu como cobrador, cara, eu não queria dar a carteirada e subir lá atrás e ver o pessoal na fila. Eu falei, cara, o que eu fazia? Eu entrava normal como os passageiros, ficava lá na frente. Aí depois eu descia na frente, né? Eu mostrava a carteirinha. Descia, ou esperava todo mundo entrar. Depois, piloto. Aí ia lá, lá por trás lá e tal. Eu sentava lá no motorzão do articulado. Na escadinha lá, porque é o único lugar que você encontra, né? Todo mundo já... Engraçado que o pessoal, ele já calcula as cadeiras, então a fila já é formada pro pessoal tudo sentar. Né? É isso, é desse jeito mesmo. E primeiro mês eu falei, não vou aguentar isso aqui não. Não vou aguentar dormindo pouco, chegando tarde. Quando era o fim de semana que eu não ia, era um alívio, você dormia um pouquinho mais, né? Mas, rapaz, você fala, mas sem sacrifício você não chega a lugar nenhum, velho. Sem sacrifício. Primeiro, eu já tô aqui, já sou um vencedor, já tô conseguindo. O que eu... E ainda mais assim, desculpa te interromper, mas assim, normalmente o que acontece com a galera que vai fazer, que consegue ter conseguir, hoje é mais tranquilo. Não é tranquilo, falar que é tranquilo é mentira, né? Mas a pessoa que tinha acesso a uma faculdade naquele momento, naquela época, né? A primeira coisa que ela pensava em fazer era, você imagina o seguinte, o que vai dar mais empregabilidade? Né? Você pensa em empregabilidade. Porque você pensa em ter aí promoções, esse tipo de coisa, né? É o retorno, então né? você vai pensar em faculdades, aquelas... contabilidade, administração, vai lá, no máximo economia, de repente um direito, coisas desse tipo, né? E de repente você vai para artes. Né? Então você aventurou mesmo, né? Nossa, Você jogou todas as suas fichas no seu sonho, né? Rapaz, era aquele negócio. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Eu não posso... É difícil fazer essa escolha. Isso. E você tocou até num ponto que eu sempre, quando encontro professores de artes, eu já tive muitas oportunidades assim, tipo, em atribuições de escola e aquela coisa toda, e pergunto por que ele fez artes. E eu gosto demais quando ele me dá a resposta. Eu fiz porque eu gosto de arte. Não é romantismo meu aqui. Não é romantismo meu. Mas eu já encontrei muitos, a maioria, que falou, eu fiz porque era mais fácil. Olha só, cara. Ou eu fiz porque era o que eu achava que seria legal. Mas não era o chamado dela, então ela frustra. Exatamente. Ela fica frustrada. Frustra. Rapaz, você vai passar... Acho que a palavra é exatamente essa, frustrar. Você vai passar 3 anos na faculdade, se sacrificando, né? Tipo, cada um é cada um, né? Tem suas subjetividades e tal. Mas eu fiz com prazer. Quando eu tava no último semestre, eu falei, rapaz, e agora? Eu vou me ver sem isso aqui, entendeu? Porque eu gostava demais, os professores eram ótimos. Tenho amigos até hoje da faculdade. Então é nesse caminho, entendeu? É dessa maneira. Então é sempre bom. Você que está pensando na faculdade, só se vale muito a pena o dinheiro, mas faz o que você gosta. É isso. Procura pelo menos, né, fazer o que você gosta. Isso é um conselho matador. É difícil da gente que vem da classe baixa aí, mas fazer o que, né, meu? Mas eu fiz licenciatura, virei professor, né, ingressei no estado. Hoje atualmente eu tô como Proatec e tenho aula de eletiva, né, no Colégio Maria Luísa.
do Eliano. Uhum. E no Eletiva eu solto minhas artes lá. Ah, é? É. O pessoal lá, a galerinha tem curtido lá os alunos. E assim, como é que é? Uma curiosidade que eu sempre tive, né? Porque na minha época, tem uma professora que ela foi uma influência muito grande pra... Eu costumo dizer que sou artista frustrado, né? Porque eu não vivo de arte, mas eu sempre fui entusiasta e nunca abandonei aí a arte nas formas, todas as formas que eu pude tocar, né? E tem uma referência pra mim, nunca mais tive contato, era a professora Josiane. Ela vendia a arte pra gente como uma coisa assim que parece que vinha do coração dela. Isso, Um negócio, então ela era apaixonada por isso, né? Sim, sim, sim. E então ela era minha referência. E aí como é que é pra você que é um artista nato, né? Que apostou nesse sonho? Você tem as suas atividades artísticas, né? Fora da Sim, sua tem, profissão, tem. né? Fora do seu... Do de dar ganha-pão aula, né? Do mesmo, ganha-pão, né? isso, né? E que na realidade eu nem sei se é isso que você faz, né? Se é só isso que você faz para viver. Mas vamos lá. Você dá aulas de arte e tem ali algumas limitações, né? Tem. E como é que você encara isso? Como é que você lida com isso? Eu tento lidar de colocar o aluno como protagonista do ensino dele, entendeu? Fantástico. Eu falo pra ele. Eu uso hoje um instrumento que na faculdade é que eu fui desenvolver ele, que é o compasso. Né? Foi até um professor, o professor Negrão, que Deus o tenha aí, faleceu recentemente. Deixa eu só falar uma frase do Negrão aqui. O Negrão foi um professor que ele falou pra turma, né? No primeiro dia lá já de aula, ele falou que o pai dele pagou a faculdade de Direito dele. Porque a família era todo do direito. Ele falou que ele se formou, entregou o diploma pro pai dele e falou, agora eu vou fazer artes. E fez, virou professor e até falou, eu quero que coloque no meu túmulo, deu aula até ontem, o epitáfio, né? É isso, né? Epitáfio, isso. E foi de deu fato? aula até ontem. Eu acho que sim, viu? Porque o Negrão ele era muito apaixonado pela profissão dele, né? Caramba. Aí voltando à questão, o único instrumento que eu peço às vezes a mais para o aluno, porque o estado da caderno de desenho, régua, lápis. Aí eu peço compasso para o aluno. Compasso. O compasso. Porque é um instrumento que eu aprendi a usar e eu vi a importância do compasso. Então por isso que eu gosto de colocar o aluno como protagonista. Quando ele já traz o compasso, eu falo, opa, peraí, é isso que eu queria. Ele já está interessado no ensino. Eu alcancei meu objetivo primário, né? Que era fazer com que ele entenda que aquilo é bom para ele, né? E tem dado certo. A gente tem acompanhado aí essa evolução, né? Mas assim, desculpa te interromper de novo, mas assim, normalmente as aulas, elas são, não sei como é que são as aulas hoje, né? Mas na minha época elas eram muito fechadas, uma coisa muito limitante, né? Você não tinha como explorar tudo que o aluno, o que ele gostava, ou tudo que ele podia, de repente, descobrir a respeito das artes. Hoje é mais tranquilo para você fazer isso? Romper essa barreira meio da limitação? Isso. Sim, quando você traz algo que você gostaria de aprender. E isso aí eu procurei, sabe? Eu não lembro muito de professores de artes na escola que me tiraram da minha zona de conforto. Né? Ficava ali meio naquele raso, sabe? Sim, sim. Naquele raso. E foi um dos momentos que quando eu me formei, eu falei, eu não quero isso mais. Eu quero que meus alunos entendam que, primeiro, o professor de artes dele sabe desenhar, sabe pintar, sabe fazer alguma coisa, né? Exato. Mas aí entra um porém, aí é uma vaidade minha, né? Porque a arte, ela não é só porque o professor ele sabe pintar ou desenhar. Tem uma vertente, a arte é ampla, a arte é macro, né? Exatamente. Entendeu? Então tem muito professor de artes que ele não sabe ali bem a questão do desenho, mas ele é bom na escultura. Né? Ele é bom na aquarela. Então tem essas vertentes aí, né? Então eu procurei isso, sabe, Sandro? Procurei pegar instrumentos que eu tinha em casa, criar coisas novas. Eu tenho um monte de aula criada minha. Você dá aula há quanto tempo?
Olha, eu comecei no estado em 2013, ou foi 2012, aí fiquei um tempo parado. Então vamos colocar aí de efetivamente ou desde o tempo que eu me formei, mais ou menos? Quer dizer. Você que manda. Tá, vamos colocar efetivamente, né? Então eu tenho uns 5 anos. 5 anos. É. Mas tem 10 aí que você começou. Que eu sou formado, né? isso, 10 que eu já tenho formação em artes já. E antes, isso eu tô dizendo na questão burocrática mesmo, de faculdade e tal, aquela coisa, ter o diploma. Eu costumo não dar tanto peso para essa questão, burocrática, essa questão do papel, porque na realidade você vive arte desde muito cedo. Isso, né? isso. E eu também tenho muitos Então, artistas que a gente conhece aí que são autodidatas, incríveis. Incríveis. Eu conheço um monte aí. Né? Vou até citar aqui o Everaldo aí, que é um artista fenomenal aí. Uhum. E você, daí você está contando aí a sua história do ponto de vista da arte, né? Da sua formação, a sua história, da sua formação. Sim. Você tem a aula e a música, como é que ela, que é arte também, né? Mas como é que ela entrou aí? Rapaz. Que papel ela tem na sua, na composição ali, nos bloquinhos que compõem o André Guedes? Então, também começa com esse irmão, né? Mas o antes de mim, né? O JB, o professor. Ele ganhou um violão ainda quando a gente morava em Rio Claro. Eu lembro até hoje que ele ganhou, minha mãe trouxe, né? O violão tonante. Se não me engano. Se não for tonante mesmo. Trouxe lá no plástico, ele rasgou o violão, pegou e tal, ficou ali brincando, né? Ele nem sabia o que estava fazendo. Fazer barulho. Mas eu olhei ali meio que com curiosidade só. Depois, quando a gente já estava aqui em São Paulo, já no Parque Residencial Cocaia, ele começou a desenvolver mais, né? Começou a conhecer o pessoal da igreja, se eu não me engano, os músicos, né, e tal, começou a passar para ele. Aí meio que eu olhei assim, eu falei, rapaz, esse negócio é interessante também, eu quero aprender violão. Aí eu falei com ele, ó, esses acordes aqui, pá, 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 pá. Se vira agora. E você foi embora. Aí eu fui embora. Aí, como ele me via treinando no violão dele, tipo, aquela coisa de, pertence a mim. Poxa, cara, você vai ficar agora ficando no meu violão, com o meu violão? Eu falei, rapaz, vou comprar um. Ripei com meu pai de orelha seca, meu pai pedreiro, né? Arrebentei de orelha seca e comprei meu primeiro violão. Se eu não me engano, eu paguei foi 20 ou foi 30 reais. Um violão de um amigo skatista também. Comprei o violão, pá, tá. Comecei a arrebentar. Mão doendo, porque violão, rapaz, é dedicação. É dedicação. Você tem que ir ali, a mão vai doer, mas você tem que ir pra cima. O dedo vai calejar. Vai calejar, vai doer, vai cortar. As minhas cordas eram de aço. De aço, e ainda é meio que enferrujada, né, meu? Você tá ali trazendo pra cá, é quase que uma corte ali. Ela vai cortar. Acho que internamente até corta. Né? E nessa época, rapaz, a gente não tinha internet, né? Hoje em dia você põe lá, Cifra Clube, outro comercial Cifra Clube aí, ó, patrocina a gente. Patrocina a gente. Você coloca lá, você acha tudo. Vídeo aula. Hoje tem vídeo aula. Hoje tem tudo. Sabe como é que eu fazia? A revistinha. Mas aí que tá, lascado, sem dinheiro. Meu pai não podia dar nada, uma grana pra mim, e minha mãe pior ainda. Né? O que eu fazia? Eu ia na banca de jornal, ia lá as revistinhas de violão, eu folheava e ficava memorizando, rapaz, os acordes. Sério? Sério, meu. Ficava, putz, Ré menor com Dó e Lá menor. Ré menor com Dó e Lá menor. Aí o cara da banca até meio que olhava com cara feia, assim, sabe? Aí você colocava lá e meio saía. Aí chegava em casa, pipi. Antes de esquecer? Antes de esquecer, pra pegar a música. Hoje em dia mesmo. Aí beleza, aí começou assim, aí comecei a compor minhas primeiras músicas. Ah, você é compositor também? Alguma coisinha. Caramba. Aí, se o pessoal quiser, vai estar aqui o link do YouTube. Aí você pode ver uns clipes que eu coloquei lá, tá, pessoal? Olha, eu não sabia. Não sabia, ó. Não me venderam isso aí. Aí, falei pra você que em um momento ia chegando no nosso decorrer aí. Então, aí comecei a compor alguma coisinha, né, e tal. E, rapaz, é outra maravilha, né, meu? Que a gente sente, né, meu? Você escuta a música, você sente é um negócio que na toca pele, né? Exatamente. Você sente no coração, na pele. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Todo mundo que tá no seu convívio, sabe tudo que você faz?
Ou você fica oculto ali na... Não, eu sou um cara meio discreto em algumas coisas, sabe? Muita gente sabe que eu não escrevo, eu não né? te conheço há muito tempo, né? Uhum. Então eu não posso falar isso, mas a percepção que eu tenho é essa. Sim, A imagem sim. que você de descrição. Uhum. Tanto que eu tô surpreso aqui com muita coisa Uhum. que você tá me contando. Sim, sim. Aí eu sou um pouco mais discreto, né, nesse requisito aí e tal. Mas engraçado que a música, parece que o pessoal me conhece mais às vezes pela música do que mais pela arte, sabe? Ah, é? Alguns amigos, né? Outros mais próximos já conhecem toda essa Uhum. caminhada aí que eu tenho, né? É porque a música você acaba levando ela pra... Você vai num lugar, Isso, aí você pega um então, violãozinho ali, você brinca, a né? pessoa sabe, o André toca violão, não sei o quê. Isso, é. Mas não sabe que você compõe, não sabe, né? Não, que eu tenho clipes no YouTube olha e aí, tal. ó. Não. Que barato. Né? e aí, esse é o lance do que a gente tem feito aqui no Já Podcast, né? É curioso porque a gente às vezes conhece um trabalho de uma pessoa, ou até um artista mesmo, que é artista de ofício, é um músico, por exemplo, um cantor. Você ouve a música, você conhece a voz do cara, uma composição, até clipes, Spotify, não sei o que, mas você não sabe o que o cara pensa, qual foi a caminhada dele, né? E aqui a gente descobre isso, é fascinante, é fascinante. É a questão da conversa, né? Uhum. Você ali também na linha da psicanálise, você senta a pessoa e tal, vai conversando. Quer dizer, na verdade, ela conversa. Sim. Você é o ouvinte. Treinado, ouvido treinado. Por ouvir a pessoa ali, indagar em questões ali que ela vai soltar. E acaba assim, não dá pra fluir sem eu não é um interesse forçado, entendeu? Senão eu não estaria nem fazendo isso aqui. Eu realmente tenho interesse em ouvir as pessoas, em conversar, em bater papo. Isso é uma coisa que é minha, né? Sim, sim. Então facilita muito aqui esse rolê, né? Isso. É muito louco isso, é fascinante pra mim conhecer as pessoas, né? Isso. E engraçado que a questão de... Você foi cobrador motorista, você falou? Na realidade lá eu entrei no departamento pessoal e depois eu fui pra área de cuidei de RH, treinamento, a escolinha lá de motorista cobrador. Isso. Engraçado que eu, como cobrador, ali já foi um primórdio ali, né, da psicanálise. Você tá ali, a pessoa vem do seu lado, começa a contar sobre a vida dela. Não tem escola de psicanálise melhor do que um busão, né? Não, rapaz, ali eu já tava fazendo laboratório. E eu lembro de um rapaz, cara, que entrou, ele chegou do meu lado ali e a gente começou a bater papo, sabe? E ele pegou e falou que ele tava vindo do hospital, onde o pai dele tava muito debilitado, né? E ele falou que ele ia lá pro hospital porque o pai dele não conseguia deitar, então ele ficava em pé, sentado na cama pro pai dele apoiar nas costas dele. Caramba. E era o momento deles juntos ali, sabe? E foi emocionante, eu lembro até hoje, ele chegou até a se emocionar lá, né? Então, e foi bacana ouvir aquilo, porque você sabe o valor, né, que um pai e uma mãe têm. E são várias, você tem acesso a várias histórias diferentes, várias vivências. Muitas. Foi aí que você teve, aproveitando que você já entrou nessa vertente, aí foi aí que você desenvolveu o interesse pela psicanálise? Engraçado que aconteceu algo interessante. O meu irmão mais velho, ele pediu um quadro do Freud. Né? Pinta o Freud aí. Pintei o Freud. Aí, ó, pessoal, vocês que vão ver meu Instagram aí, dá uma curtida também no Freud. Lá ele tá lá, tá? Verdade. Aí, ele não adquiriu. Né? Eu falei, tá bom. Coloquei moldura. Gostei da minha pintura, né? Às vezes você se apega à sua arte, né? Isso às vezes não deve acontecer, mas acontece muito comigo. Acontece. Eu pinto, faço uns desenhos, eu me apego ao desenho. E já até neguei vender, né? Até recentemente aí, eu tinha feito KLJ, não sei se você chegou a ver no Instagram. Aí me ofereceram, né, pra ele, né, o pessoal. Aí eu neguei, falei que ia deixar pro meu portfólio ali, porque eu me apeguei. Eu sei bem o que é isso. Aí beleza. Aqueles quadros que eu te mostrei lá embaixo são quadros que eu não dou, não vendo, não troco. Fiz tem um sentimento, né? É além, né? Vai além. Aí ficou lá e eu nunca imaginei, rapaz, que eu estaria com o pai da psicanálise e eu ia virar um psicanalista ali. Foi. Aí, de novo, o irmão
professor. Falou, vou começar a fazer psicanálise, você tem interesse? Né, vou me inscrever e tal. Descobri um... Não, na verdade ele começou a rondar a situação. Ele começou a falar, né? Porque você gosta de compartilhar aquilo que você, né, achou Que você interessante, tem que você gostou. Né? Você é o melhor vendedor das coisas que te interessam. Isso, isso. Aí ele chegou em mim e falou em tal, né? Vamos procurar alguma coisa, você tem interesse de fazer? E nessa época eu tava desempregado, sabe? Eu falei, nossa, mas eu desempregado, né? Eu ainda tinha, né, uma gordurinha guardada e tal. Eu falei, rapaz, será que... Mas, ó, tem uma frase que eu lembro que o estudo ninguém te tira, entendeu? A educação ninguém tira. Não. É algo que sempre vale a pena investir, né? Tiram até a sua saúde, mas o conhecimento não vão tirar. Eu falei, meu, vou embarcar com ele nessa, entendeu? Vamos lá, vamos pra cima. E se inscrevemos, Academia Paulista de Psicanálise. Caramba. Maravilhosa, professores ótimos, uma equipe lá excelente. Desculpa, o seu irmão, ele é uma grande referência pra você? É, não tem jeito. Música... Porque eu tô vendo que tudo... você vê que eu sou... Cursar a faculdade foi ele que Cursar a faculdade, na leitura, né? Também, Isso, não, sim, ó. Professor JB, o cara é... Professor incrível, JB. Exatamente. E aí vocês foram fazer psicanálise juntos? Vamos fazer. Teoria, prática. Tem até uma questão que eu vou falar, não sei se você pode concordar ou não, lá existe a clínica social, que ela é aberta às pessoas que não têm muitas condições para pagar um psicanalista, é um valor simbólico que você paga, né? Aí você é atendido por um psicanalista em formação por 3 meses, aí no caso você continuando, né? Aí os valores são ajustados, mas a priori é um valor simbólico, onde, se você preferir, vai estar aqui no link, né, no Mostre Mais, né? Isso, ali podemos colocar o link, você me passa o linkzinho para o pessoal se inscrever na clínica social aqui, da Academia de Psicanálise. Maravilha. É um pessoal muito interessado, muito justo e profissionais gabaritados. E eu acho que a psicanálise em geral, né, o cuidado com a mente é uma coisa que também é negada para a galera que está aqui, né? Sim, Para claro. quem tem um pouco mais de informação, para quem tem um pouco mais de recurso, isso é uma coisa comum. E as pessoas entendem que é necessário e buscam ajuda quando precisam, né? E aqui a gente não tem esse direito, né? Não tem essa... É até uma coisa que culturalmente é tratada com preconceito. E isso é mais um componente para afastar as pessoas do cuidado da mente, né? Isso, com certeza, porque o corpo da gente, quando sofre, quando dói, o que a gente procura? Medicar, hospital, doutor. E a mente, quando não tá boa? O cérebro nada mais é do que um outro órgão nosso, né? Que é o que domina tudo. Entendeu? E é até bom para as pessoas entenderem por que elas sofrem. Sim. Não quer dizer que ela não vai deixar de sofrer, mas ela vai sofrer menos. Porque ela entendeu por que ela sofre. E procurar ajuda nesse sentido não é sinal de loucura. Não, né? Não. É até fortaleza. Se você se mostrar forte, que você procura ser melhor. Isso. Aí você... A psicanálise você já concluiu ou tá... Não, estou terminando a formação. Né? E aí você tem também a veia de escritor. Isso eu me aventurei aí, rapaz. Como é que é isso? Foi meio que por acaso. Comecei a escrever uns contos. Contos? Contos. Eu gostava muito de ler. Porque eu imaginei que você falou que tem composições, aí normalmente o compositor ele migra muito facilmente para poesia, né? Isso, E aí também. você vai para contos. Isso, fui para contos, né? Depois que eu li Fernando Sabino, sabe? Eu gostei muito da linha do Fernando Sabino, né? E tal, eu falei, rapaz, eu vou tentar alguma coisa. Aí comecei a escrever coisas que eu passei, histórias que eu já ouvi, inventadas por mim,
uma mistura de tudo. Aí fiz. Escrevi lá, mostrava pro meu irmão, pro meu sobrinho, pra minha namorada. E mostrar pros conhecidos, né? Uhum. E o pessoal entendeu que aquilo era legal, gostava, né? Sorria. Eu falei, olha só que interessante. Eu vou fazer um livro. Envolver as pessoas. Eu vou fazer. Ah, aí eu você fez mesmo, um livro? né? Um livro meu, de manufatura, você pode chamar assim, não, né? É uma produção independente, produção né? independente, produção própria artesanal, mesmo. vamos dizer Isso, assim. fiz a capa, tudo, costurei. Eu até tenho que contar aqui uma história que... Por que eu fiz o livro? Ou por quê, né? Por quê? Eu tava numa festa, camarada lá da rua e tal, tomando umas lá e tal. Aí chegou o cunhado dele, batendo papo com tal, vai. Aí eu contei um dos meus contos pra ele, o conto do cachorro, até o nome do conto. E ele gostou tanto, que ele, onde me vê, ele falou, ô conto, e aí quando vai lançar o livro, eu vou querer o meu. Caramba! Então ele foi um incentivador. Não posso deixar de louco. falar o Gu, mora lá na minha rua lá. Cunhado do Cabeção. Camarada também que a gente teve uma banda de rock. Caramba. Gu. O Gu. Ele é o Ele é o responsável. ele Ele que- foi o responsável por falar como a mulher do Aham, ônibus. do O ônibus. que você está fazendo aqui? Foi o Gu que falou, eu quero meu livro. Né, também. Eles E são o os Gu foi grandes insistente. apoiadores da sua carreira. Isso. Aí eu fiz um pra mim e fiz um pra ele. Né? Dediquei a ele, coloquei realmente 2 exemplares. 2 exemplares. Caramba. 2 exemplares. É uma Mas relíquia. eu vou te presentear quando Opa, deixar. eu quero, É porque hein? requer um tempinho lá, Imagina, né? todo artesanal Você sabe, é- né? E a capa é uma obra de arte. Eu faço uma pinturinha. Que legal. Vai ser legal. Agora vai ter que fazer. Agora Não, você, sim, eu vou agora te você dar. arrumou um problema. Não, vai ser um prazer aí. E é pra ler, Lógico, pelo amor de Deus. E aí você, então você, esse é, vamos lá, é a sua obra finalizada, né? Mas você tem outros rascunhos, De contos? Ou de coisas histórias? perdidas ainda que você não compilou ainda? Tenho. Antes dos contos, eu já tinha escrito uma história, chama-se A Garrafa Maluca. Foi um sonho que eu tive. Que legal. Aí criei um livro. Todo mal feito, cheio de erros de português, né? Eu até imprimi, depois dei uma cópia para um camarada professor e tal. Aí ele falou, André, eu gosto de você, mas não dá pra ler, tem muito erro, não tem concordância. Aí eu falei, realmente ele tem razão, entendeu? Aí não é que eu abandonei esse projeto, tá lá. Mas Eu posso fazer aqui pontuar aqui uma coisa. Entendo, eu acho que como o escritor ele tem que ter, principalmente se tem uma formação, né, para isso, né, você tem que primar por esses aspectos aí que são importantes, né? Mas eu acho que você como é que fala? Você permear a obra toda só por esse prisma, considerando esses aspectos aí, a questão da gramática, né? A questão gramatical, eu acho que você tira toda a mágica do restante, né? tira. Porque eu acho que tem grandes escritores aí que Bukowski, por exemplo, né? ele escreve do jeito dele. Você lê e você entende. E é foda o Bukowski, né? Bukowski. Foda. Então, tá, beleza, a gente tem que considerar tudo isso, isso, faz parte, né? Mas eu acho que isso não pode ser como é que chama? Uma barreira, né? Um empecilho, né? Um empecilho, né? Exatamente. Isso. Fechei aqui meu parênteses. Não, você tá certo, você tá certo. Então você escreveu esse livro cheio de erros, recebeu um balde de água fria do professor. Aí eu fiquei meio assim, mas eu entendi o lado dele, sabe? Sim. E realmente eu tinha mesmo que rever esse ponto aí. Aí eu dei uma melhorada nessa questão, né? Ainda tem alguns erros dos contos, né? Obviamente, porque eu mesmo escrevo, eu sou o meu redator. Deveria ter, né? Outra pessoa, porque é importante. Porque você tem que ter um revisor, né? Tenho isso, revisor, né? O Ernest Hemingway mesmo, ele tinha a revisora dele, né? Tem até aquele filme lá, Meia-Noite em Paris. Sim, Maravilhoso. Filme top. Woody Allen, né? Diretor. Você é cinéfilo? Não, Não, só... mais ou menos. Mas eu gosto de... Né?
Gosto de É filmes. porque é então, difícil, tem muita gente que gosta a maioria das pessoas gostam do fácil, né? Que são os blockbusters, né? Eu sou assim, né? Eu aprecio ali, mas eu tenho meio que, principalmente hoje em dia, tá? Eu tô ficando muito preguiçoso com coisas muito elaboradas, sabia? Acho que é um reflexo dessa vida líquida que a gente tem hoje, né? É tudo muito, né? Hoje você tem músicas de 15 segundos e você não conhece o resto da música, mas você ouve ela toda, a exaustão aí nos aplicativos aí da vida, né? Isso. Então, enfim, voltando aí, a palavra é sua. Você corrigiu essa questão? Você está falando do filme... Meia-Noite em Paris. Isso, a gente tá falando da revisão, né? Isso. Que eu lembrei, né, que o Owen Wilson, eu né? falo pra caramba, se deixar... Não. E ele conhece, né, a mulher lá que trabalhava por trás do Emerson, né? Que tem uma suma importância, né? Na questão do escritor, né? Porque o revisor, de um modo geral, o revisor ele tá olhando sem um olhar viciado, né? Isso. Tanto do ponto de vista da escrita, do ponto de vista gramatical, né? Do que você escreveu, porque você já está com a ideia formada ali, você começa a ler a frase e você nem lê toda, você está lendo ali a ideia, né? Você lê a ideia, né? E o revisor ele vai ler palavra por palavra, né? Isso. E ele também pode lançar, dependendo do... Desculpa. Dependendo do nível de como é qualquer palavra? De quando as pessoas se trabalham juntas. Esqueci fugir a palavra, vamos lá, me ajuda. Pode ser. Não, eu ia usar outra palavra. Integração entre os dois, tem uma palavra mais. Tem um laço. Isso, Na psicanálise a gente usa transferência. Quando tem uma transferência ali que é o contato. Legal, gostei. Quando você tem isso, o revisor ele pode sair do patamar de revisor gráfico, de revisor né, de gramática, até para revisar ideias, né? Para pontuar ideias. Sim. Você já está tão acostumado que você já sabe o que ele pensou. Aí ela coloca ali. Isso. Né? Isso. Tinha muito isso entre eu e meu motorista, né? Na época da Bola Branca. Ele olhava para mim lá no espelhozinho dele, eu já sabia o que ele estava pensando. É engraçado. Sabe? Engraçado. E a gente teve quase que um período entre pai e filho ali, porque foi uma convivência longa, né, entre nós. Você tá ali mais tempo trabalhando com aquela pessoa do que dentro de casa. Exatamente. Né? Porque você chega, toma banho, janta, come e tal, vai dormir. Lá não, você tá ali, ó, vivo com a pessoa, atento, conversando. E cria mesmo um laço, meu. E é bonito, às vezes, as amizades, sabe? Entre cobrador e motorista aí. É uma coisa... Eu trabalhei uma época como motorista também, né? Trabalhei na aviação Campo Belo, na São Luís, né? Sim. Trabalhei E eu sempre trabalhei em várias empresas e todas elas eu saía como motorista depois do expediente. Quando eu não era motorista de fato, eu saía depois do expediente para fazer fominha. Fominha. A famosa hora Então dava extra, ali uma né? viagem, duas, dependendo da linha, dava até 3 viagens. Depois do expediente, parava às 11 horas da noite. Trabalhava ali até às 5 horas no administrativo e depois ia fazer uma fominha de motorista. E tinha muito isso, né? Às vezes você tem no olhar, é a cumplicidade. Cumplicidade, isso. Lembrei a palavra. É a cumplicidade no que você está fazendo. Então você passa e olha, subiu um passageiro, você olha do jeito e você já fala, vai dar problema, vamos ficar esperto, não sei o quê, tal, tudo isso, né? Isso. É coisa que você, no olhar, você consegue... captar. Você capta ali, pronto. Né? O convívio já cria esse laço, né? Vamos lá, vou voltar aí para, já que a gente está falando aí dessa cumplicidade motorista-cobrador, o que você já falou que isso para você foi um laboratório e tudo mais, o que você guarda de afetividade desse trabalho? Porque quando me perguntam, desculpa, antes de você falar, quando me perguntam de tudo que eu fiz, o que eu mais gostei nessa vida? Tenho gostado muito disso daqui, gosto de várias coisas que eu fiz, do que eu faço do meu ganha-pão, né? É uma coisa que eu gosto muito. Tenho gostado muito disso daqui, essa tem sido uma experiência fantástica na minha vida, mas uma profissão que eu guardo com muito afeto é de motorista de ônibus. Olha, que bacana. Engraçado, né? Porque aquilo são pessoas em um só fundamento, eles querem... Simplesmente são trabalhadores, pais de família, a maioria, né? Onde aquele momento é o momento que ele de estresse,
mas ele quer deixar tranquilo. Por isso que eles são juntos, né? Os bicos, né? Sim, Pessoal, sim. E, rapaz, foi legal essa época, porque meu motorista também inventou de virar cipeiro. Ô, louco. Inventou de virar cipeiro, eu trabalhei para ele também lá na propaganda da Cipa, porque tem a votação lá, né, então são momentos engraçados assim, momentos que também a gente já pegou, fomos lá para a central sindical, né, para reivindicar direitos e aquela coisa toda, né, e é bacana todo esse convívio, né, e como eu falei, eu acho que eu mencionei, é quase uma relação de pai e filho quando você tem, né, uma pessoa ali com você com bastante tempo e tal. É de você chegar, por exemplo, quem para muito tarde, você não façam isso, crianças, mas é de você, do motorista pegar e hoje eu acho que nem rola muito isso por causa de questão de câmera, esse tipo de coisa, né? Que hoje tem câmera a todo momento, né? Mas na nossa época aí, o motorista, ele normalmente ele ensinava, era ele que ensinava o cobrador a dirigir. Ah, sim. Opa, até eu me aventurei nessa. Meu motorista era doido pra eu virar motorista. Falava, pô, André, eu tiro aí a habilitação logo aí, meu, e tal. Aí ele entregava o busão pra mim em dados momentos, né? Que eu conseguia andar um pouquinho quando a gente tava recolhendo, né, pra garagem Isso, e tal. no recolhe. E ele era doido pra me virar motorista, né, e tal. Mas depois que eu comecei a fazer arte, ele até zoava comigo. Ah, vai deixar de ser motorista pra ficar com o pincelzinho. Que barato. Não, gente boa demais. Palitão era foda. Quer dizer, é foda, né, meu? O cara tá aí na luta aí. Tá certo. Deixa eu recarregar aqui. Recarregar a sua também, ainda tem aqui. Tem aqui? Vamos dividir essa daí pra não esquentar, depois eu pego mais aqui. Aí. E voltando pra arte, hoje você tem quantas que você chama de pintura os retratos que você faz? Como você classifica? Eu posso classificar como obras, né? Suas obras, quantas né? obras você tem? Ah, tem um bocado, eu nunca contei. Nunca contou? Nunca contei. E você produz assim... Qual é a sua inspiração? Porque você pega ali, você tem muitas celebridades, muitas figuras históricas, mas o que te toca para você fazer um... Hoje às vezes eu espero um insight. O estado. Eu tô de boa, que nem, até bom falar aqui com você, eu tava assistindo o Jefferson com a irmã dele, pra nossa alegria. Como é que é o nome da menina? Ellen? Suelen. A Suelen. Jefferson Isso, eu assisti, né, o vídeo deles e tal. Eu falei, rapaz, aí esse menino aí, ó. Eu cresci vendo ele na televisão. Eu vou fazer ele. Ah, foi assistindo o episódio? Isso. Caramba, que barato eu vi. Pelo podcast que eu fiz o Jefferson. Aí eu fiz. Vi lá, marquei ele no Instagram, joguei. Meu, humilde demais, gente boa demais. São emana, adoráveis. Emana paz naquele bondade, rapaz ali. Paz e bondade esse menino tem. Aí, ele pegou, olha só a humildade, hein? Ele perguntou pra mim, quanto é? Quanto foi pra você me entregar? Aí eu falei, meu, não, eu vou te presentear com ele. Marcamos no Terminal Grajaú. Ah, você já entregou pra ele? Já, rapaz. Olha, isso eu não sabia dessa história. Agora tá sabendo. Aí mais uma ponte que o Já Podcast construiu. E isso, perfeito. Isso é impagável, cara. Impagável, tá vendo aí a importância? Né? A gente às vezes não tá influenciando ninguém, a gente acha que não tá, mas tem pessoas olhando pra gente que influenciamos sim. Não sabia disso. Tô de coração aquecido aqui. Que legal. Aí encontrei com ele, eu até achei que ele não ia ir. Eu falei, rapaz, será que ele vai vir mesmo? Eu fiquei em dúvida, assim, fui lá, entreguei, tava lá, me esperando já. Caramba. E naquela paz, né? Oi, tudo bem, né? Que ele fala tranquilamente, né? Só quando ele vai falar, nossa, aí ele... Aí ele se solta. Tudo bem e tal. Mostrei, tiramos foto junto. Ele fez um pequeno videozinho que ele lançou no Instagram dele. Eu vi. Nossa, ganhei um monte de inscritos. Por conta dele. Não, mas olha só, tá vendo? Foi impagável. O valor monetário... né? É efêmero ali. Exatamente. Seria efêmero, mas o que ele marcou pra mim, né? Espero que as pessoas que tenham visto tenham gostado também da homenagem. Incrível. Esse é o preço, né? Esse é o preço. Aí voltando na questão, você vê que a arte ela vai transformando ao tempo e o artista também vai se transformando. Sim. Eu comecei muito com pintura em tela.
Eu olhava pintura em tela, se inspirado muito, né, no Van Gogh, no meu artista preferido, que é o Caravaggio. Caravaggio. Mestre das sombras. Nossa, quando veio pro MASP... Das sombras não, da iluminação, né? As duas coisas, Sim, né? é porque ele as obras dele normalmente são muito sombrias, não no sentido de sombrio, Isso. É de muita sombra, né? Uhum. Ele brinca muito com ele com um gênio em capturar essa questão, né? Aí eu fiquei doido. Eu tinha no meu celular a proteção. Ele é referência para fotografia. Olha, hoje. sério? Que bacana, não sabia. Os fotógrafos, eles aprendem Caravaggio pra... É isso, Murilo? O Murilo é fotógrafo. Tá se interessando aí pelo... Tem que conhecer Caravaggio. O meu perfil do celular na época era a foto da Medusa. Dele. Aí quando eu soube, ele vai vir no MASP. E eu ainda tava na faculdade. Poxa, o MASP é 2 pulos ali na Brigadeiro ali. Falei, pronto. Pode dar fila do tamanho que for, eu vou ver Caravaggio. Fomos com mais uns alunos lá, né, da FPA. Fiquei na fila, não sei se foi 1 hora e pouco e tal. Eu acho que foi umas 3 voltas na exposição toda. E toda vez que eu parava na Medusa... Te encantava. Ela tava tendo uma proteção de vidro. Tinha um vidro antes e ela tava atrás, que é o escudo, né? Sim. O escudo. Eu falei, nossa, cara, tô vendo Caravaggio, meu. Tô vendo Caravaggio, meu. Essas pinturas não viajam no mesmo avião. Se eu não me engano, é uma em uma no outro. Porque se cair, não destrói todas, Pelo mano. amor de Deus, Falei, nossa, Caravaggio. Beleza. Comecei a pintar. Fazia praticamente uma pintura por dia, né? Empolgadaço, não media material. Até cheguei pros meus amigos e falei, depois eu queria muito retrato. Eu falei pros meus amigos, olha, vocês me dão a tela, comprem a tela, que eu pinto vocês de graça e te dou. Você fez muitos assim? 1 ou foi 2. Sério? Mas tudo bem. Tá bom. Exercitei ali, entreguei, né, pra esses amigos a tela e tal. E depois, aí você dá uma arrefecida, né? Você dá um tempo e tal, pinta uma ou outra ali, aí vem uma encomenda aqui, aí você faz, entrega. E depois eu fui partir pro desenho. Pro desenho rabiscado, pro desenho em carvão. Aí eu comecei a pintar mais, fazer as celebridades, né? As pessoas mais conhecidas pelo público. Me corrija aí se eu estiver errado. Quando a gente olha como o Gandhi aqui no carvão, a gente percebe que o traço, seu traço sua técnica, ela é muito bonita, né? Mas ela tá... Você fica muito preso às formas reais, né? E quando você faz o rabisco, né? Embora você imprima ali uma realidade, é uma fotografia da pessoa, né? Perfeita em proporção, em traços e tudo mais, mas o rabisco, aquele conjunto de rabisco é uma coisa fantástica. Você não se perde naquilo? Como é que... Não, engraçado, é o caos na arte. Então é exatamente isso. É o caos na arte. Você passa uma liberdade ali. Isso. Você transmite liberdade nesse traço. Né? E foi uma evolução pra mim, né? Foi ali, eu comecei meio tímido no rabisco. Eu falei, opa, tem caminho aqui, né? Um desenho, outro. Daqui a pouco você vai desenvolvendo mais a técnica. Você vai deixando ela mais apurada. Você vai usando mais de uma caneta. Porque às vezes não dá pra perceber, mas tem umas canetas mais claras do que outras. Sim. Que isso aí traz também profundidade. E fica bacana. E eu acho que eu ainda tô evoluindo nisso aí. Sim, é isso. Mas é exatamente isso que você passa. Você passa a liberdade. Você consegue transmitir ali o realismo ali da fotografia da pessoa, mas dentro do caos, né? Isso, que nem recentemente lá no projeto do Deco, né? Pessoal, sigam o Deco e também o projeto dele, tá bom? Projeto Deco Crianças na Beira. Crianças na Beira. Esse projeto é fantástico e tem aí vai mudar muita vida. Vai mesmo. Puder, acompanhe, quem puder apoie, porque é muito nobre ali muito nobre, muito nobre.
E aproveitando em falar do Deco, que cara incrível, hein, meu? Cara fantástico, pelo amor de Deus. Nossa, é um cara que você acha ali um em 1 milhão, Uhum. né? Porque ideias todo mundo tem, se Sim. fazer alguma coisa. Mas colocar em prática... Como é que é? De boa intenção, o inferno tá cheio, Tá né? cheio, tá cheio. Mas pegar um cara que põe em prática e faz acontecer, é poucos. São poucos ali, viu? E o Deco é um desses poucos. Exatamente. Né? Porque assim, é muito desprendimento, né? Muito altruísmo, cara, mudar a vida dele, né? No intuito de salvar o futuro da molecada, né? É, verdade. É fantástico. Aí tava um desenho dele lá, né? Uhum. E ele me falou uma coisa que eu não tinha notado no desenho dele. Porque às vezes você tá fazendo ali e tal, e não é que é uma forma mecânica, mas você tá num ritmo diferente. Uhum. O artista, ele tem um ritmo diferente. É um transe, né? É, isso, você tá ali e tal. Às vezes o emocional que você tem em relação com aquela pessoa tá todo ali, Uhum. né? Incrível. E quando eu terminei e tal, presenteei ele, ele ficou muito feliz, né? E tal, foi até no aniversário dele. Uhum. Aí depois ele me mostrou agora recentemente, eu dei uma olhadinha de novo, assim, falei, rapaz, olha só, e ele captou, que ele falou que o olhar dele tá um olhar amável. Eu falei, rapaz, aí eu olhei assim, olha só, então ele se viu com um olhar amável na minha obra. Uhum. Então que bacana isso, né? Você conseguiu transmitir pra ele o que você vê. Pode muito ser, louco isso. pode ser, né? Que realmente, até às vezes eu faço alguma coisa, como eu tô falando, e tipo, não é prepotência minha, que eu falo, caramba, isso aí eu fiz mesmo. Esse desenho aí, né? É engraçado isso, né, meu? Você às vezes se... E aí que entra a questão do apego, né? Uhum. Aí você se apega ao negócio, fala, não vou vender, né? Não vou presentear. Curioso, voltando a ele, né? Quando eu fui na realidade, aquela vez que eu fui lá que tinha suas obras, foi naquele dia que eu conheci ele, né? Ah. Eu já estava fazendo contato com ele. Quem me falou dele foi o Lades. Ah, sim. Eu comecei a fazer, na realidade, eu comecei a fazer contato primeiro com a Adriana. E aí eu fiz o convite através dela. E aí eles me convidaram. A gente tinha marcado já para ele vir aqui, né? Mas eu não o conhecia. E aí ele me convidou para ir lá naquele dia, né? E eu fui muito bem recebido, me senti em casa, porque fiquei um tempão lá, todo mundo foi embora, eu fiquei lá, é como se eu tivesse... Era amigos de Exatamente, anos, né? E num momento lá, logo no começo, a gente tava falando de obra, não sei o que, tal. Ele falou que tinha recebido propostas de curadoria, né, para vender a obra dele, não sei o que, e ele tinha muito apego, não sei o que, e eu falei para ele, ó, você tem que desapegar, porque na realidade quando você tem a obra, ela é só sua até quando você para de mexer nela. Né? Você não acabou ela, você parou de mexer nela, porque aí ela vai ser de outras pessoas, as pessoas vão interagir com ela, blá blá blá, aquela coisa toda, não sei o que. Sei que no final da história, quando ele veio aqui, ele me trouxe essa obra aí, eu falei, opa, o chaveco funcionou. Mas é isso, show. Ela saiu da mão dele, ele parou de mexer nela, veio pra cá e aqui tá interagindo com as pessoas sentam aqui, olham e começam a refletir, começam a interagir, então é muito louco isso. A obra é arte, né? É arte, a arte é isso. E eu também carrego essa questão de, às vezes eu pinto alguma coisa, eu penso, é de alguém. Em algum momento podem se encontrar ou não. Porque, pra mim, às vezes pode parecer simplesmente ali uma árvore, uma casa, mas pra outra pessoa lembra um lugar que ela passou, a infância dela, sei lá. Eu acho que eu não contei pra você essa história, não. Eu fui em Budas Artes, e lá tem a praça, não sei pra quem teve a oportunidade de ir, onde fica o pessoal expondo as telas lá e vendendo, né, e tal. E eu conheci um rapaz lá, né. Essa questão de artista, chegou lá perto, né, puxa a conversa e tal. E ele me contou uma história, que ele tava lá com a tela dele e tal. Aí apareceu uma pessoa olhando, né, e tal, não sei o que lá. Aí falou, olha, ele, né, cumprimentou, tudo bem, pode ficar à vontade, escolhe aí. Aí a pessoa olhou assim, e ele tinha uma tela no canto, numa árvore encostada, né. Aí a pessoa chegou, e aquela tela ali, quanto tá?
Aí ele falou, não, aquilo ali eu não, nem coloquei, né, no RAW aqui, porque eu não achei que tá legal e tal. Aí falou, eu me interessei, deixa eu ver. Aí ele pegou e tal. Aí a pessoa olhou e falou, nossa, eu quero essa tela. Quanto você quer? Quanto você vai vender? Aí ele falou o preço lá dele e tal. Ele falou, não tô com o dinheiro aqui, mas segura ela que eu vou voltar hoje ainda. Não vende essa tela. Vai vendo a história. Beleza, ele falou, tudo bem. Ele até falou, opa, vou ganhar uma coisa, né? Que eu ia até, talvez até cobrir aquela tela, né? Sim. Aí a pessoa voltou, deu dinheiro pra ele. Aí ele ficou curioso, falou, me conta, o que você viu nessa tela? Eu falei, o seguinte, meu pai, ele queimava árvore pra fazer carvão. E essa imagem me lembrou o trabalho dele. E realmente eram umas árvores que ele pintou lá, escuras, né? Numa floresta assim. E tal. Tá vendo? A obra, ela tá buscando a pessoa. Ela tá buscando. Quando ela encontra com quem Quando dialogar... ela encontra, acabou. Acabou. Ela cumpriu Dialogou, o ciclo, né? Cumpriu. Falou, agora nós se juntamos. E aí você fala, pô, de repente é uma coisa que você fosse olhar e falar, nossa, tá, a técnica é boa, mas não diz nada pra mim, né? Não... Tá vendo? E a pessoa, o trabalho que ela teve, né, de buscar, não sabemos qual que é, mas de repente a pessoa nem tinha esse dinheiro de verdade, né? Foi pedir emprestado pra alguém e voltou lá de novo. É muito louco isso. É muito louco. É isso aí. E o que temos aí de planos pro futuro? Olha, eu realmente penso em algum momento eu publicar o livro com alguma editora, sabe? Alguma coisa assim que eu tenho projeto já do segundo volume dos meus contos contados, né? Já tenho preparado alguma coisa lá. Mas você já tem contato com uma editora, não? Não. Ainda não. Eu uma vez tentei, né? Cheguei a ligar lá e tal, mas era meio caro para publicar e tal, não tinha condição. Entendi. Mas eu também tenho um formato digital, né? Se eu não me engano, né? Mas eu vou dar uma procurada nessa questão. Me formei em psicanalista, né? E na verdade eu já sou, né? Sim. Já posso considerar psicanalista e quem sabe... Falta pouco, né? Falta pouco. Quem sabe já começar a ter meu consultório, atender e tal. Fantástico. André, e a arte nunca abandonar. Por favor, né? Pelo amor de arte Deus. nunca, é algo intrínseco meu que hoje você tem conteúdo suficiente, por exemplo, uma exposição, não? Ou você tem. Tudo aquilo que você tem, tá com você? Muita coisa. Muita coisa. Tá comigo. Vou fazer uma pergunta. Normalmente você faz ali celebridades e você marca alguma, como por exemplo o Jefferson veio atrás de você para querer a obra dele. Teve alguma que você entregou pro próprio? Não, mas teve uma que não me deu um retorno, né? Eu tinha feito o... Rapaz, como é que era o nome dele mesmo? Aquele que é do tempo do Festival da Canção... Jair Rodrigues. Ele já tinha falecido, né? Eu tinha feito ele, o Jair Rodrigues, aí marquei a filha dele. Luciana de Mello, né? Alguma coisa assim. E o Jairzinho, que é filho dele. E ela respondeu. Ela perguntou pra mim, como é que eu faço pra pegar? Né? Aí eu escrevi pra ela. Eu falei, olha, tal, tudo bem. E tal, conversei com ela, mas ela não deu retorno. Mas foi o que realmente se interessou pra eu entregar. Mas fora comentários teve Não, teve um legal, que ele só curtiu, mas eu já ganhei o dia, que foi o Gilberto Gil. Sério? Gilberto Gil. Chico César comentou e compartilhou. Meu, Chico César é um cara fenomenal. Quem sabe um dia eu encontro esse homem aí. Só pra dar um abraço nele e entregar o meu desenho pra ele. Porque o Chico César é um cara incrível. Né? Nossa, dá atenção. Não, se tratou você como um amigo. Eu acho que o Chico, ele tá num patamar que ele sabe que ele é um humano, sabe? Exato, ele já passou. Ele saiu daqui, chegou no ponto de artista e atingiu a humanidade. Isso, né? Exatamente. As letras do homem, Maria. Aí ele comentou, compartilhou. O César Tralli. O César Tralli, ele foi uma história engraçada. Eu tinha feito ele e tal, foi ainda no princípio mesmo do rabiscado. Hoje a técnica tá mais apurada, quem sabe até faço mais um dele. Ele comentou, agradeceu, gente fina demais. Teve mais curtidas no desenho do César Tralli
do que eu tenho de inscritos no meu canal, Caramba. no meu Instagram. Incrível, incrível. Entre outros, rapaz. Entre outros aí. Que curtiram, comentaram, compartilharam. O Supla comentou também, e compartilhou. Que É legal. que agora some alguns nomes, mas... Né? Cara, não para porque a sua arte ela é muito... É muito impactante, né? Sim, e eu quero fazer uma exposição minha individual no Deco. Vou até isso é conversar legal. com ele pra eu ocupar aquela parede toda só de trampo meu. Fazer tipo uma regressiva Sim. e tal. Faça Dos que começos, a gente do divulga. meio e do atual, assim. E você tá convidado aí lá. Opa, eu já sou de casa. Que bom. Já me sinto em casa ali. Eu vou lá, já. Sabe aquele lugar que você chega e. Outro dia eu tava chegando, a gente indo num barzinho aqui, né? A gente chegou lá, era umas 2, 3 horas da manhã, né? Uhum. E o carro filmado, tava ele e a Adriana atrás e a minha esposa na frente. A gente chegou pelo contrário ali, né? Dando a volta, né? Aí eu fui encostando, aí eu não lembro quem que era, não lembro, não conheci, chegou assim. Aí tipo, eu fui chegando, ele entrou assim, olhou assim no carro, eu falei, ih, caramba. Aí tipo, quase colocou a cabeça dentro do carro, né? Aí ele olhou assim pra mim, já podcast. Oh. Aí você já aliviou, falou, opa, peraí. Risada, né? Ai, caramba, eu me sinto em casa ali, um lugar muito, o pessoal ali é fantástico, é uma comunidade comunidade no sentido de pessoas, né? Isso. Muito, parece que todo mundo é muito unido ali. Como né? eu falei no início da entrevista, né? Aquela rua ali foi a que eu encontrei mais pessoas humanas ali, né? Um abraço aí, galera da Beira Mar. Abraço. Tamo junto, Beira-Mar. André, prazer enorme falar com você. Já acabou? Cadê a... Coloca aí. Coloca aí na edição. Assim, eu realmente me surpreendi. Normalmente é essa a sensação que eu tenho com as pessoas, mas no seu caso foi assim uma surpresa muito maior do que eu imaginava, porque Puxa, fico feliz. eu tinha coisas que eu não sabia a seu respeito. Lógico, não sabia quase nada sobre você. Mas assim, você trouxe aí muito mais componentes aí do que você é do que eu imaginava, né? Que legal. E isso é legal, ser surpreendido. A gente estava falando aqui um pouquinho antes sobre séries, né? Séries, filmes. Isso. Eu gosto de séries e filmes que normalmente a gente vê o começo do filme e fala, o final vai ser esse. Você já saca logo, né? Normalmente a gente não erra, né? Uhum. Eu gosto daquela série que quando chega na metade do caminho acontece um negócio e você fala, como é que eu não previ isso? Não consegui prever isso. Eu gosto disso, gosto da surpresa. E você conseguiu trazer isso pra cá. Obrigado. É isso aí, galera. Você é um cara Obrigado. Hein? fantástico. Continue aí a sua trajetória. Espero que você encontre aí muita realização, né? Porque se falar em sucesso é muito pessoal, muito subjetivo, Isso. E também a vida, né? Às vezes a gente tem um plano e... Sim, Quem manda é o grande arquiteto, né? Exatamente. Então eu espero que você consiga colecionar realizações aí na sua vida, continue fazendo aí a sua arte, você também. Continue evoluindo aí como ser humano. Obrigado. Que o mundo só tem a ganhar, né? A Maravilha, gente se aproveita disso. Maravilha. Prazer enorme ter te conhecido ali e estar te conhecendo mais agora, né? Obrigado, Sandro. Muito obrigado. Esse é o grande barato que eu tô provando aqui. Maravilha. É isso. Isso aí, ficamos por aqui. Quem sabe uma segunda parte uma vez, né? Nunca, sempre tem novidade, vamos conversar. Vamos quando conversando. Você lança o livro, lança o livro. Pô, pra gente maravilha. conversar de novo, Maravilha. né? É isso. Beleza? Beleza. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Pessoal, obrigado e até a próxima.